Fazer um testezinho aqui, começando. Opa, nossa aulinha. Oh, ok. Nossa aula sobre matemática financeira, período de capitalização, tá? Professor Renato Padilha. Vamos falar sobre duas taxas importantes, a taxa efetiva e a taxa nominal. Quando é que a taxa efetiva? Quando a unidade de tempo indicada pela taxa de juro coincidir com a unidade de tempo do período de capitalização, que geralmente às vezes ele não vem, tá? Então, quando coincidir é porque você tem uma taxa efetiva, que você vai usar lá nas fórmulas do I, né? Do montante, o I que aparece, são taxas efetivas, porque o período da taxa de juro coincide com a taxa de capitalização. Quando não vier, frequentemente não vem, é porque significa dizer que eles ficam na mesma taxa, ok? Dá um exemplo aí, a taxa de 6% com capitalização mensal. Às vezes não vem, ó. Se ele diz que a taxa é 6%, aí se ele não disser que é a capitalização, é porque a capitalização é mensal. Geralmente não vem, né? Mas se vier, ó, não precisava nem botar. Aí é uma taxa efetiva. Ó, o juros de 18% ao trimestre com capitalização trimestralmente. Capitalizado trimestralmente, ó. Trimestre, ó. Tá? Às vezes ele omite essa parte aqui. Se omitir é porque a capitalização é exatamente igual à taxa de juros. Ok? A taxa é 6% ao mês. Se não tiver a capitalização, é porque a capitalização é mensal. Se não tiver, se eles omitirem a questão. Tá? Agora, quando são iguais, ó, mês capitalização mensal, trimestre capitalização trimestral, significa dizer que essa taxa é uma taxa efetiva. Agora, quando não coincidir, aí é uma taxa nominal. Tá? Que os bancos usam mais essa taxazinha aqui, ó, a nominal. Quando a unidade de tempo indicada pela taxa de juro não coincide com a unidade de tempo em período de capitalização, ok? São diferentes. É uma taxa nominal. O banco usa muito isso aí, ó. A taxa de juro é de 36% ao ano, capitalizado mensalmente, ó. Observe que são diferentes, ó. Então essa taxa é uma taxa nominal, ok? Pode ser ao ano, pode ser ao trimestre, ao semestre, tanto faz, ok? A taxa de 58% ao ano com capitalização bimestral. Observe, diferente, ó. Então essa taxa é uma taxa nominal. Os bancos usam mais, eles colocam mais a taxa ao ano, tá? Aí capitalização mensal, bimestral, semestral, aí ele faz. Então quando for iguais, é taxa efetiva. Quando for diferente, taxa nominal. Show? Vamos fazer um primeiro problema aí. Uma questão do Banco Central. A uma taxa de 30% ao trimestre com capitalização mensal corresponde a uma taxa efetiva bimestral de quanto? Ó, a taxa de 30% ao trimestre com capitalização mensal. Observe que aqui, esse 30%, essa taxa de 30% ao trimestre e a capitalização aqui é mensal, são diferentes, ó. Ok? Logo, essa taxa é uma taxa nominal. Aí ele quer saber a taxa efetiva bimestral, tá? Você vai encontrar a taxa mensal, a taxa efetiva mensal, e da taxa efetiva mensal passa para qualquer outra taxa. Elas são equivalentes, aí você passa para bimestral, qualquer coisa. Essas taxas equivalentes elevam o mesmo montante, tá? O montante que você encontrar em uma é o mesmo da outra. Vamos lá. Então, vamos colocar os dados do problema. Ele deu 30% ao trimestre, a taxa 30% ao trimestre, capitalização mensal, tá? Aí, ele quer que você passe essa taxa para uma taxa efetiva bimestral. Tá aqui, ó. Ele quer que você passe para essa taxa bimestral. Olha como é simples. É bem simples. A taxa nominal, por quê? Porque o período de capitalização é diferente, ó. Aqui é o trimestre e aqui é mensal, ó. Ok? 30% ao trimestre, capitalização mensal. Eu vou encontrar a taxa efetiva. Só que a taxa efetiva tem que ser ao mês. Se aqui é mês, aqui tem que ser ao mês. Primeira coisa que você faz, tá? Para cá agora.
para fazer a transformação da taxa nominal para a taxa efetiva. Aí você faz proporcional, aqui ó, proporcional. O trimestre em quantos meses? 3, tá? Se você está baixando trimestre para mês, você divide. Geralmente aqui você vai sempre dividir, porque essa unidade aqui sempre vai ser maior do que essa. Então você vai baixar a taxa de trimestre para mês. Isso aqui é proporcional, viu? Essa transformação aqui ela é proporcional. Tá? Ou seja, você divide. Só dividir. O trimestre em quantos meses? 3. Então 30 dividido por 3 dá 10% ao mês. Legal? Aí eu tenho uma taxa, efetiva. Por que é efetiva? Porque são iguais, mensal. Por que é nominal? Porque é diferente, trimestral e mensal. Então já encontrei a taxa efetiva, tá? Aí ele quer para bimestre, aí você encontra a sua equivalente. Para encontrar a equivalente, você vai ter que usar essa fórmulazinha que eu vou mostrar agora. Então vamos lá, uma taxa efetiva de 10 e eu quero a taxa efetiva de tantos por cento ao bimestre, eu quero ao bimestre. Professor, essa também é uma taxa efetiva? Elas são equivalentes. Tanto vai você usar essa daqui como essa. Essa aqui não é efetiva, então essa aqui também que são iguais. Só que eu vou fazer uma transformação aqui, tá? Na parte de equivalência. Aqui é juros compostos. Falou em capitalização, é sempre juros compostos. Então vamos lá. Pronto. Aqui nós temos a chamada taxa pequena, mês e bimestre, mês e bimestre. Então essa taxa é pequena, essa aqui é a grande. Aí eu uso essa fórmula para passar uma taxa para outra no campo dos juros compostos. 1 mais IP elevado a N, 1 mais IG. Substituindo, 1 mais, quem é a taxa pequena? 10%. 1 mais, quem é a taxa grande? Não sei, eu boto I. Professor, quem é esse N? Aí você pergunta, o bimestre tem quantos meses? 2. Então N é 2. Só isso. Aí faz os cálculos aqui. 10% dividido por 100, 10 por 100 dá 0,1, né? Ou 0,10. Mais 1, aí fica 1,1 ou 1,10 ao quadrado igual a 1 mais I. Então vai ficar 1 mais I é igual 1,1 ao quadrado a 1,21. Passando um lá para o segundo membro vai ficar negativo, aí tira esse 1 daqui, Então a taxa vai ficar 0,21. Só que essa taxa aqui é uma taxa decimal, ou seja, nominal. Aliás, é uma taxa 0,21 é uma taxa unitária, tá? Aí você multiplica sempre por 100%, desloca a vírgula. Só o 100, tá? Multiplica por 100, deixa a porcentagem. Multiplicar por 100, deslocar a vírgula duas casas, então vai ficar 21% ao bimestre. Então 10% ao mês corresponde a 21% ao bimestre. Está aí a resposta. Legal? Bacana, né? Então você tem que fazer isso aqui tudinho. Aqui é proporcional e aqui é equivalência. Equivalente. Taxas equivalentes, taxa proporcional lá em cima no período de capitalização. Vamos fazer mais uma questão. Essa questão ela caiu na FTN. O que é FTN? É Administração Fazendária do Tesouro Nacional. Administração Fazendária do Tesouro Nacional. Isso aqui é lá para a Receita Federal. Você fazer um concurso para a Receita Federal do Tesouro Nacional, né? A taxa de 40% ao bimestre com capitalização mensal é equivalente a uma taxa trimestral de quanto? A taxa de 40% ao bimestre com capitalização mensal. Observe que aqui é mês e aqui é bimestre, são diferentes. Então essa taxa, mais uma vez, é uma taxa nominal. Tá? Aí você vai encontrar a taxa efetiva e depois ele quer saber a taxa ao trimestre. Aí você passa para o trimestre. É claro que você vai encontrar uma taxa efetiva mensal. Aí depois passa para o trimestre. Bem simples, aqui as opções. Vamos lá. 40% ao bimestre com capitalização mensal. Taxa nominal de 40% ao bimestre com capitalização mensal. Pronto, aqui, Bacana? Aí você vai encontrar a taxa efetiva. É claro que tem que ser ao mês. Tem que ser ao mês. Você puxa para cá. Primeira coisa, tem que ser ao mês. E esse númerozinho aqui? Aí, aqui é proporcional. Aqui é bimestre, aqui é mês. O bimestre em quantos meses? O bimestre em 2 meses. Aí você divide por 2.
Você está baixando a taxa, você tem que dividir. Aqui sempre vai ser divisão, divide por 2, tá? Então, 40 dividido por 2 dá 20. Então, já encontrei a taxa de 20% ao mês. Tem a taxa de 20% ao mês. Só que ele quer que você passe essa taxa para trimestre. Agora, daqui para cá, aí já não é mais proporcional, é equivalente. Tá? Aí você vai usar aquela fórmulazinha. Daqui para cá é proporcional, é só dividir. Se você voltar, é só multiplicar, tá? Se você quer a taxa efetiva para a taxa nominal, é só multiplicar por 2. Aí dá, voltando, aí você encontra a volta. Bom, então vamos passar dessa taxa efetiva para essa outra taxa efetiva. São equivalentes, elas induzem ao mesmo montante. Então elas são a mesma coisa, tanto faz. Então eu tenho uma taxa de 20% ao mês e eu quero passar essa taxa para o trimestre. Vamos lá? Quem é a taxa pequena? Novamente essa aqui, ó, mês é menor do que trimestre. E aqui vai ser a taxa grande. Substituo na fórmula 1 mais IP elevado a N igual a 1 mais IG. Esse P é pequena e esse G é a grande. Então, mais, quem é a taxa pequena? Você pega 20%. Bota bem aqui, ó. 1 mais IG. Quem é a taxa grande? Não sei, eu deixo aí. Professor, quem é esse 3? Aí você pergunta, o trimestre em quantos meses? 3. Então, ele vai capitalizar 3 vezes. Pronto. Então, N é 3. Faz os cálculos. 20% é 0,20 ou 0,2. Soma mais 1, vai ficar 1,2. Elevado a 3, 1 mais I. Legal? Aí vai ficar 1 mais I é igual a 1,2 ao cubo, vai ficar 1,728. Passando 1 lá para o segundo membro, ele anula com esse 1 aqui, então vai ficar menos 1, né? 1,728 menos 1 vai ficar 0,728, 728 milésimos, tá? Então a taxa é de 0,728 milésimos. Multiplicando por 100, aqui é uma taxa unitária, ou taxa decimal. Aí você tem que multiplicar, ela vem numa taxa unitária, porque você lançou aqui, ó. Você transformou ela numa taxa unitária bem aqui, então ela vem em taxa unitária. Aí para voltar para a taxa percentual, aí você multiplica, volta de novo, a vírgula desloca 2 casas para a direita, a vírgula vai ficar bem aqui depois do 2, então a resposta é de 72,8% ao trimestre. Pronto, você passou essa taxa para essa daqui. Isso aqui é o método aqui é o equivalente e aqui é o proporcional. Ok? Então, sempre que tiver essa capitalização, você tem que fazer isso aí. Proporcional e equivalente. Os métodos. Vamos dar um exemplo aí do BNB. Calcular um montante que resultará de um capital de 5 mil. Ele quer saber qual o montante. Tá? Que resultará de um capital de 5 mil no final de 2 anos, aplicado a um juro composto de 32% ao ano, com capitalização trimestral. Puxa vida, olha para cá aqui de novo, ó. Sempre que falar em capitalização trimestral, ó, aí você olha para cá para a taxa está o ano, aqui está o trimestre, então essa taxa é nominal. Então a primeira coisa que você vai fazer, ó, os dados do problema, você tem um capital de 5 mil, o período de 2 anos, e você vai transformar essa taxa nominal para uma taxa efetiva. Show? Porque é o período de capitalização. Então, vamos lá. Os dados do problema, o capital é de 5 mil, 2 anos, tá? Aí eu vou transformar agora essa taxa de 32% ao ano, que foi dado, né? A capitalização trimestral para uma taxa efetiva. Legal? Bom, a primeira coisa que você vai fazer, se está trimestre, então você bota a taxa efetiva ao trimestre. A primeira coisa que você vai fazer ao trimestre. Depois vai encontrar o número. Como é que eu encontro o número? Dividindo. Por que dividindo, professor? Porque você está numa taxa alta e quer baixar essa taxa para o trimestre. Geralmente você divide. Aí você pergunta, divide por quanto? O ano tem quantos trimestres? 4. Tem 4 trimestres. Então você divide por 4. Ela está capitalizando de 3 em 3 meses, né? Então são 4 trimestres. São 4 trimestres que você tem a capitalizar. Aí eu pego 32 dividido por 4. Dá 8. 4 vezes 8, 32. Então essa é a taxa efetiva de 8% ao trimestre. Legal? Então aqui ele quer o montante. Ele quer o capital
período de 2 anos, uma taxa de 8% ao trimestre. Mas eu só posso usar a fórmula do montante, se o período for igual ao período de capitalização, ó. Então, diferente, ó. Ou eu passo isso aqui para ano, fazendo aquela forma das equivalências, 1 mais IP elevado a N e tal. Aí você passa para ano, ou então eu acho melhor transformar isso aqui para trimestre. Eu pego esse aqui e transformo para esse. É mais fácil. 2 anos, 2. Cada ano, no lugar do ano, você bota 4 trimestres. O ano tem 4 trimestres. 2 vezes 4, 8. Então, em 2 anos, você vai ter 8 trimestres. Agora ficou legal, ó. Trimestre, ó. Ó, são iguais. Aí você pode tranquilamente, agora só substituir na fórmula do montante. Montante, capital 1 mais I elevado a N. Montante. Quanto é o capital? 5 mil, tá aqui, ó. 1 mais quanto é a taxa? 8% ao trimestre. Quantos trimestres? 8 trimestres, tá? Ó. 8% ao trimestre, 8 trimestres. Tem que estar na mesma unidade. Montante vai ser 5 mil. Aqui vai ficar 1,8%. 8% é 0,08, né? Então, mais 1. Então, mais 1 vai ficar 1,08 a oitava. Colocando uma calculadora HP, então M vai ser igual a 5 mil. Colocando 1,08 a oitava, vai ficar 1,85093021. É sempre bom colocar na matemática financeira, usar 8 casas decimais, que você tem a precisão, tá? O livro do Washington Matias, ele usa sempre com 8 casas decimais. Se está usando um HP, usa com 8 casas. Quando você usar 2, 3, 4, existem erros, tá? Agora aqui não, é o correto. O certo é esse aqui, ó. Com 8 casas decimais, você tem um certo aqui. Então, você vai gerar um montante de 5 mil, você vai gerar um montante de 9.254,65 centavos. Aí você vê lá as opções, aí já está marcado lá. Ok? Bacana, né? Ok. Vamos agora às atividades. Para os alunos da faculdade, para os meus alunos, né? Aí eu estou passando 4 questõezinhas. Primeira, da Caixa Econômica. Indicar qual a taxa de juro anual, que é equivalente a uma taxa de juro nominal de 8% ao ano, com capitalização semestral. Ó. Aí você passa, ele quer a taxa de juro anual. Aí você vai encontrar a taxa efetiva semestral e lá na semestral passa para anual que ele está pedindo. Aí vê as opções aqui, aí manda para o meu e-mail. Bem legalzinho, ó. Um banco paga juros compostos, segunda questão da FTN, a Administração Fazendária do Tesouro Nacional, da Receita Federal, isso aqui. Um banco paga juros compostos 30% ao ano, com capitalização semestral, ó, essa taxa aqui, ó, é a taxa bancária, é a taxa nominal. Qual a taxa efetiva, anual efetiva? É claro que você vai encontrar, como a capitalização está semestral, é claro que a taxa efetiva vai ser ao semestre. Aí você encontra a taxa efetiva ao semestre. Aí depois você passa pelaquela fórmula 1 mais IP elevado a N, 1 mais IG, você passa para qualquer... No caso, ele está pedindo para ano, então você passa para ano. Isso aí é a opção, já marquei aí para você. Eu preciso dos cálculos para lhe ajudar. A terceira questão, no regime de juros compostos, quanto renda são juros? Você vai encontrar o montante, depois tirar o capital e você tem os juros. Importante encontrar o montante aí. Um capital de 5 mil, aplicado durante 2 anos, a uma taxa de 12% ao semestre, com capitalização bimestral. Observe a taxa, ó, 12% ao semestre, capitalização bimestral, ó, diferente, então essa taxa é nominal. Aí você encontra a efetiva, né? A efetiva é claro que vai ser ao bimestre. Aí 2 anos, eu acho melhor passar 2 anos para bimestre, fica melhor. Aí fica taxa, não precisa nem trabalhar com a taxa efetiva. Transformar a taxa efetiva em outra. Ela fica ao bimestre mesmo, bem legalzinho. Igual o período de capitalização. Show? Aí você vê a opção correta. Utilize 8 casas decimais para ficar bem legalzinho. Essa daqui caiu no auditor, aqui foi agora, caiu em Fortaleza, 2017. Tá, auditor? O capital de 20 mil, aplicada a uma taxa nominal de 24% ao ano, com capitalização trimestral, essa taxa nominal, está aqui, ó, taxa nominal, ele já deu a taxa nominal, já foi. Obtém um montante no final de 18 meses de aplicação de quanto? Obtém
obtenha o montante ao final de 12 meses de aplicação. Qual é o montante? Aí eu já botei aqui para você fazer só os cálculos e conferir. Tá bom? Desejo a vocês um forte abraço. Obrigado por assistir a aula, deixe o seu comentário, né? Inscreva no meu canal, vai ter muitas aulas lá para vocês. Muito obrigado e aquele abraço. O pessoal da Faculdade Lourenço Filho manda para esse e-mail aqui, ó, professor Renato Padilha, aqui, renato.padilha@fle.edu.br. Desejo a vocês tudo de bom, sucesso e bons estudos. Fica com Deus.